Olá, estamos de volta. Vamos estudar a segunda parte do nosso tema sobre Deus. E nessa segunda parte nós vamos falar sobre os atributos de Deus. O primeiro atributo que nós vamos falar aqui é sobre Deus é Espírito. Lá em João, capítulo 4, versículo 24, você pode abrir a sua Bíblia, diz assim: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amados, Deus, ele não está sujeito às limitações que nós temos. Nós somos seres limitados. Embora Deus ele tenha uma personalidade, ele pensa, ele sente. Nós vemos em vários versículos, em várias situações, nós vamos ver isso, que Deus ele pensa, ele fala, ele sente, mas ele não tem limitações como nós temos limitações. Ele é real, mas ele é insondável. Ele é Deus, amém? Então, o primeiro ponto é que Deus, ele é espírito. E esse atributo, ele está relacionado com a natureza íntima de Deus, de quem Deus, ele é. Deus também, ele é infinito. Deus é infinito em relação ao espaço. Deus é infinito em relação ao tempo. Tá? Deus, ele é eterno e imutável, ele não muda, não há sombra nem variação nele, não há mudança. Deus, ele é o mesmo. Há um versículo lá no Novo Testamento que diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tá? Ele é ontem, ele é hoje, ele é eternamente. Porque para Deus não tem essa limitação que nós temos de presente, passado e futuro. Deus, ele vê tudo. Ele é, tá? Isso, o presente, o passado e o futuro são todos como o presente na sua compreensão. Deus compreende tudo. Ele não tem essa limitação que nós temos. Deus também, ele é o único Deus. Lá em Êxodo, quando fala sobre os mandamentos, 10 mandamentos, então ali vai dizer, não terás outros deuses diante de mim. Né? Deuses com letra minúscula. Tá? E aqui vou abrir um parênteses para falar uma coisa. Não escreva o nome de Deus com letra minúscula. Não faça isso. Ok, nós já estudamos na outra aula sobre a importância do nome de Deus. O nome de Deus ele tem tanta importância, amados, que na lei judaica, lá, eles não ousavam pronunciar o nome de Deus, a não ser em ocasiões específicas. Então, e nós muitas vezes, né, não temos esse cuidado e, olha, vou falar, às vezes dói quando eu vejo algumas pessoas escrevendo Deus com letra minúscula. Deus com letra minúscula não é o nosso Deus. São os deuses falsos, eles são escritos com letra minúscula, ok? Então, Deus é o único Deus, não há outro. Ele é Elohim, como nós estudamos na aula passada. Deus, ele também é onipotente. Isso quer dizer que ele tem todo o poder. Ele pode fazer tudo que está em harmonia com a sua própria natureza. Tá? Deus, ele tem o controle sobre tudo. Ele pode todas as coisas. Ele é o todo-poderoso. Ele tem o domínio sobre tudo. Ele nos deu o livre-arbítrio, sim, mas quando nós lemos toda a Bíblia, quando você chega lá em Apocalipse, você vê que a história ela tem um fim determinado por Deus. A história da humanidade ela tem um fim, que está lá em Apocalipse. Então, leia Apocalipse para saber como é que é o desfecho dessa história, né?
desfecho da história que Deus tem permitido à humanidade viver. Toda a vida é sustentada por Ele. Tá? Deus, Ele é o grande, é o Shaddai, o Todo-Poderoso, onipotente. Deus, Ele também é onipresente. Isso quer dizer que nenhum espaço limita Deus. Deus, Ele não está limitado a um templo. Deus não está limitado à nossa cabeça, o que a gente pensa, o que a gente acha. Nada limita Deus. Ele está em todo lugar, mas Ele não habita em todo lugar. Ok? Nós precisamos entender que, às vezes, as pessoas falam assim, Deus está em todo lugar. Então, lá naquele lugar onde o pecado está reinando, onde a iniquidade está reinando, amado, Deus está, mas Ele não habita. Ele habita no meio do seu povo. Ele habita em nós, amém? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Isso quer dizer conviver, isso quer dizer estar, né? Estar junto, estar em nós. Ele se faz presente na nossa vida, amado. Mas onde há iniquidade, onde há o desprezo à palavra de Deus, o desprezo à presença de Deus, então ele não habita ali. Mas ele está em todo lugar, porque ele é onipresente. Tem vários textos na nossa apostila que eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia depois, lessem cada um desses textos, porque eles são textos que vão trazer uma base para isso que nós estamos estudando, ok? Então, leiam os textos bíblicos e depois, se tiverem dúvidas, né, vocês podem colocar lá na nossa plataforma, colocar ali a sua pergunta, e nos nossos encontros ao vivo, que nós vamos ter alguns encontros ao vivo também, aqueles que puderem participar, nós vamos estar tirando essas dúvidas, vamos estar conversando sobre essas questões, mas é importante que vocês leiam as apostilas, leiam os textos e anotem aquilo que não estão entendendo, tá? Até mesmo aquilo que eu estou falando aqui nas aulas e você ficou com alguma dúvida. Então, você anota essa dúvida que nós vamos estar conversando sobre isso nessa ocasião. Mas continuando aqui, né? Deus, ele é onisciente. Isso quer dizer que Deus, ele sabe todas as coisas. Deus, ele tem um conhecimento perfeito de tudo. Um conhecimento perfeito do presente, do passado e do futuro. Ok? Ele sabe todas as coisas. Ele é perfeito no seu conhecimento. Deus, ele é sabedoria. Ele é sabedoria. Essa sabedoria, ela reúne a onisciência e a onipotência de Deus. Tudo que ele faz bem. Não há falha, não há erro, não há nada, Deus não fez nada errado. Tudo que Deus fez é perfeito, tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus criou é bem feito, ok? Né? E ele tem essa sabedoria profunda, né? Eu gosto de um texto que fala assim, profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, né? Isso algo tão profundo quando a gente começa a ler ali em Romanos, se eu não me engano, é capítulo 11, vou conferir aqui para não dar o texto errado, né? Mas é um texto, isso, Romanos 11, vou ler aqui. Romanos 11, versículo 33, a partir do 33 diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, aqui nós vemos a profundidade da sabedoria de Deus. Deus também, ele é soberano. Tá? Deus, ele tem o direito absoluto de governar. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele tem a posse absoluta. Tudo depende de Deus. Deus é santo. Deus é santo. Isso significa que Deus, ele tem uma absoluta pureza moral. Tá? A santidade de Deus distingue Deus das outras criaturas, de nós e de tudo. Porque ele é santo, santo, santo. É a sua natureza, a natureza divina. E quando os homens honram a Deus, eles santificam a Deus, santificam o nome de Deus. Mas quando os homens desonram a Deus, eles profanam o nome de Deus. Eles profanam a Deus. Então, a nossa vida, ela precisa ser uma vida de santidade, amém? Nós precisamos santificar, nós precisamos buscar essa vida em Deus, porque Deus é santo, santo, santo. E a palavra do Senhor diz assim, sede santos como eu sou santo. Então, nós precisamos buscar uma vida de santificação. Não somos Deus, mas Deus tem dado da sua vida para nós, para que nós possamos ser parecidos com Ele. No Novo Testamento vai dizer até que cheguemos a estatura de varão perfeito, né? A nos parecermos com Jesus. E Deus, ele tem essa absoluta pureza moral. Deus é justo, tá? Deus é justo. A justiça, ela é a santidade em ação. E porque Deus é justo, ele requer justiça. Por isso só podemos nos aproximar dele através de um processo que se chama justificação, que é feita quando entregamos a nossa vida para Jesus e ele nos torna, então, justificados por meio da fé, como nós falamos numa aula anterior, ok? Mas Deus, ele é justo, ele trata retamente todas as criaturas. Não podemos questionar Deus, porque Deus, ele é justo. Deus é fiel, né? Ele é absolutamente digno de confiança. Não há nele nada que nos deixe sombra de desconfiança alguma, porque ele é totalmente digno de confiança. Ele não falha jamais. Deus, ele é misericordioso. A misericórdia é a bondade em ação, é quando a bondade é colocada em ação. Né? E é nessa misericórdia que está a base da nossa esperança, porque a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? O que seria de nós? Eu vi uma ilustração uma vez sobre o que é graça e o que é misericórdia. Vou falar para vocês porque eu acho muito interessante. O que é misericórdia? A misericórdia, ela é quando um menino, uma criança, ela fez uma arte lá, quebrou alguma coisa da mãe, desobedeceu, fez alguma coisa errada, e ela merecia um castigo, ela merecia uma punição ali por causa daquilo, daquela desobediência, daquela rebeldia que ele fez.
Mas o pai, ele fala assim, eu vou ter misericórdia do meu filho, né? Eu vou ter misericórdia dessa criança. Ele merecia ser punido, mas nós não vamos punir ele hoje. Então aqueles pais, eles tiveram misericórdia daquela criança. Agora a graça. A graça, ela é quando essa criança, ela fez essa rebeldia, ela fez essa desobediência, ela merecia ser punida. Ela não foi punida porque os pais tiveram misericórdia, mas além de não ser punida, os pais vão lá na geladeira, pegam um sorvete e dão para aquela criança. Pegam um doce bem gostoso e dão para ela. Além dela não merecer, além dela merecer ser castigada, ela não merecia aquele doce. O doce é a graça. Então, Deus, ele derrama sobre nós, né, da sua misericórdia. E a salvação, ela é a graça de Deus sobre nós. É a graça. Além de não sermos castigados como deveríamos, porque o salário do pecado é a morte. Ele ainda nos dá a salvação, o céu, a vida eterna e com isso todas as coisas. Isso é a graça de Deus. A gente não merecia, a gente, como aquela criança, a gente merecia ser punido, ser castigado, mas Deus, né, pela sua misericórdia não nos castigou e pela sua graça nos salvou, nos libertou e nos dá a vida eterna. Deus, ele é amor. Deus, ele é amor e o amor fala de um relacionamento que ele deseja ter conosco, de um relacionamento pessoal, né? Ele cuida de nós, ele nos ama. Deus é bom, tá? Ele é a fonte de toda bênção. Toda bênção vem de Deus. Todo bem vem de Deus. Deus, ele é bom na sua essência. Amém? Ok? Então, esses são os atributos de Deus. Olha como Deus é. Não é? Nós falamos aqui de que Deus é Espírito, Deus é infinito, Ele é o único Deus, é onipotente, é onipresente, é onisciente. Nosso Deus é sabedoria, é soberano, é santo, é justo. Ele é fiel, é misericordioso, é amor, ele é bom. Amado, nós temos que conhecer tudo isso, né? Todas as características do nosso Deus. Bom, para nós encerrarmos essa aula, eu quero falar um pouco sobre a Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós falamos aqui que Deus, ele é um único Deus, ok? Nosso Deus, ele é um único Deus. E a Trindade, às vezes, é uma questão difícil de se entender. E para começar a falar sobre isso, eu quero dizer para você que tudo na palavra de Deus precisa ser entendido por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz que o homem natural, quer dizer, o homem sem o Espírito Santo, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Então procure compreender essas aulas e essa parte da Trindade, todas as aulas, com a fé, não como homem natural, mas como homem espiritual, porque você nasceu de novo e o Espírito Santo habita em você, então é ele quem te faz compreender todas as coisas, ok? Então, a Trindade eu vou explicar de uma forma muito simples, como a gente explica para as crianças na salinha, no culto das crianças. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um único Deus. Mal comparando, porque não tem como comparar, mas mal comparando nós podemos dar uma comparação, por exemplo, do triângulo. O triângulo, ele tem ali os 3 lados, mas é um único triângulo. Se tirar um daquilo, não é mais um triângulo. Nós damos a comparação, por exemplo, do ovo. O ovo tem
a casca, a clara e a gema. Cada uma daquelas partes tem uma função no ovo, mas só é ovo se tiver tudo junto, né? Juntou é o ovo, senão não é ovo. Então, são comparações assim muito até infantis, mas onde nós podemos entender que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas Ele é o único Deus. Ele é o único Deus. São três personalidades distintas, mas é um único Deus. Nós vemos o Pai, o Criador, mas o Filho e o Espírito Santo também presentes ali. Sim, mas a função da criação ali, mais nós vemos o Pai ali criando. Nós vemos o Filho como o Salvador, o Redentor, mas o Pai e o Espírito Santo também, porque ali é um único Deus. Mas nós vemos na parte da salvação a atuação do Filho como o Salvador, como o Redentor. E nós vemos o Espírito Santo como o Consolador, mas o Pai e o Filho junto. Mas vemos Jesus falando assim, que ele iria subir ao Pai, mas ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Então nós vemos atuações, mas um único Deus. Nós vemos o Pai atuando ali mais no Antigo Testamento, nós vemos o Filho atuando mais ali no Novo Testamento, nós vemos o Espírito Santo atuando no livro de Atos e na igreja. São atuações, mas um único Deus. Um único Deus. Ok? Essa doutrina da Trindade, ela é uma doutrina revelada. É uma revelação de Deus. E não um entendimento humano. Então, procure entender pela revelação do Espírito Santo. Eu espero que tenha ajudado. Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana. Façam as atividades, leiam as apostilas, ok? E que Deus nos abençoe. Amém.